Saudações. Eu me chamo Edna, tenho 51 anos. Eu moro em uma pequena cidade chamada Capela, situada no interior do estado de Alagoas. Quero compartilhar com você que está vendo esse vídeo uma sucessão de experiências horripilantes que eu tive na década de 80. A minha primeira experiência foi no início da minha adolescência. Não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas foi no ano de 1984. Naquela época, eu morava praticamente em uma pequena ilha porque o lugar era cercado por 3 rios. Era uma vida bem pacata e simples. Morávamos em uma casa muito humilde. Morava eu, minha irmã e os meus outros 3 irmãos. Eu sou a filha mais nova da minha mãe. Apesar de sermos uma família pobre, éramos unidos e felizes com o pouco que tínhamos. Me lembro que quando eu era criança brincávamos na região, banhávamos no rio, etc. Eram tempos que me lembro com muita saudade, mas houve um fato que traumatizou toda a minha família. Naquele ano, houve uma noite em que eu estava brincando com os meus colegas de bairro. Era comum brincarmos à noite. Estávamos brincando de pega-pega. O tempo foi passando e já estava um pouco tarde. Eu escutei a minha mãe me chamando para ir dormir. Todas as vezes que eu brincava à noite, minha mãe mandava eu lavar os meus pés antes de ir dormir, para não sujar a cama. Um detalhe é que o banheiro da nossa casa não ficava dentro da nossa casa, mas sim do lado de fora da mesma. Algo que é comum em muitos interiores nordestinos. Quem viveu ou ainda vive em uma casa assim sabe do que eu estou falando. Bem perto do banheiro da nossa casa, havia uma plantação, e à noite me dava bastante medo ficar por ali, pois era um breu total, e já estava bem tarde também. Meus irmãos mais velhos já estavam dormindo porque eles tinham que acordar bem cedo para ir trabalhar em uma usina de cana-de-açúcar que ficava na mesma região em que vivíamos. Quando estava de madrugada, após eu já ter ido para a cama dormir, eu acordei com vontade de fazer xixi, e eu tinha esquecido de levar o pinico para dentro de casa. Minha irmã também queria muito usar o banheiro, mas estávamos com medo de sair lá fora devido à escuridão que sempre nos assustou. Então eu e ela decidimos fazer nossas necessidades na porta da cozinha e depois iríamos jogar água para não ficar um mau cheiro. Naquela época, as portas das casas no interior de Alagoas eram divididas em 2. Então ficava uma brecha em que muitas vezes era possível ver o outro lado. Quando eu fui me abaixar para fazer minhas necessidades, pela brecha da porta eu vi 2 olhos de fogo olhando para mim. Eu pude ver nitidamente, pois a lua iluminava um pouco. Era uma fera enorme e já estava prestes a dar o bote e atacar eu e minha irmã. Nessa hora começamos a gritar. O meu irmão, que é caçador, acordou com os nossos gritos e veio correndo perguntando o que houve. Os nossos gritos atiçaram aquela criatura que estava lá fora. Então, ela começou a arranhar a porta da casa, fazer uns grunhidos guturais e macabros. Aquele bicho estava com muita raiva pelos sons estranhos que fazia. O meu irmão tinha uma lança que usava para caçar. Ele pegou essa lança e jogou com toda a força contra a porta. Nesse momento, ouvimos a criatura dando saltos em direção ao matagal. Aquele bicho deveria ser muito grande, pois, quando ele saltava, sentíamos as paredes da casa tremerem um pouco. Eram saltos pesados. Meu irmão abriu a porta e gritou furioso: "Se você aparecer aqui de novo, eu vou te pegar, porque eu sou caçador e tenho experiência. Não tente voltar mais aqui ou já sabe o que vai acontecer com você." A lança ficou cravada na porta. Porém, não sei se feriu aquele bicho ou não. Nós vimos as marcas profundas de arranhões na porta. Estava evidente que aquilo era um lobisomem. Não só pelas marcas, mas também porque eu vi os seus olhos de fogo. Um lobo ou uma onça jamais teriam olhos como aqueles. Ainda mais um comportamento tão estranho de querer invadir uma casa, e muito menos de fazer barulhos como aquele lobisomem fazia. Aquela foi a nossa primeira experiência sobrenatural.
Depois disso, aquele lobisomem nunca mais voltou para nos assombrar. Alguns anos depois, tive outra experiência macabra no ano de 1986. Eu tive que ir com a minha irmã ao médico que ficava na cidade grande. Tínhamos que acordar bem cedo para chegar lá. Naquela época, não havia ônibus na região. Então, se necessitássemos ir à cidade, teríamos que ir a pé ou pegar carona com alguém conhecido. Ir de carona era bem difícil, pois nem sempre encontrávamos alguém disponível para levar-nos. Geralmente nos restava ir caminhando, o que levava de 45 minutos a 1 hora. Como tínhamos essa consulta com o médico, eu e minha irmã decidimos ir um dia antes para a casa do meu irmão que morava na cidade. Iríamos dormir na casa dele para poder chegar cedo na consulta. Acordamos no dia seguinte e fomos ao médico. Depois da consulta, regressamos à casa do meu irmão e ficamos lá o dia todo. Já quase no fim da tarde, eu e minha irmã nos despedimos do nosso irmão e sua esposa e fomos embora. Fomos caminhando e perto dali encontramos uma de nossas vizinhas, que estava voltando para casa também. Estávamos esperando alguma carona, mas para o nosso azar, não passava ninguém conhecido. O tempo foi passando e já estava escurecendo, até que nós três desistimos de esperar por alguém nos dar uma carona e começamos a caminhar de volta para nossas casas. Entramos em uma estrada que havia um canavial de um lado e um rio do outro. Era 7h30 da noite. Já estava bastante escuro, exceto que a lua iluminava um pouco. De repente começamos a escutar galopes de cavalo ao longe. Nós procurávamos por todos os lados, mas não víamos nenhum animal. Minha vizinha disse para continuarmos caminhando, pois ela comentou que aquilo poderia ser um cavalo que se soltou de alguma das fazendas que ficavam ali perto. Logo em seguida, podemos escutar de novo aquele trotar. Dessa vez, estava mais perto de onde estávamos. De repente, podemos ver uma luz branca vindo em nossa direção. Como tudo estava escuro, aquela luz era quase cintilante, até que podemos ver de maneira mais clara o que era aquilo. Era um cavalo, mas não tinha cabeça. Aquela criatura passou bem ao nosso lado. Como a luz da lua estava iluminando um pouco, vimos que era um cavalo branco. O mais bizarro é que, apesar de ele não ter cabeça, ele tinha focinho. Eu sei que para você que está vendo esse vídeo parece algo ilógico e difícil de acreditar. Como pode ter focinho, mas não ter a cabeça? Bem, nessa hora fizemos a mesma pergunta. Era algo bizarro. Era possível ver o focinho, mas não víamos a sua cabeça. Corremos apavoradas. Buscamos ajuda em uma pequena vila que ficava na beira daquela estrada e chegamos em uma das casas que havia naquela vila. Naquela época não havia energia elétrica na região. Todo mundo usava lampião. Pedimos ajuda a um senhor e dissemos a ele o que vimos. Aquele senhor disse que sempre a essa hora aquele cavalo aparece por ali, assombrando qualquer pessoa desavisada que passa naquele local. Ele disse que aquele ser é algo sobrenatural, é algo que não é desse mundo, e que já houve muitos relatos envolvendo aquela criatura. Aquele senhor nos acompanhou até nossas casas, e desde esse dia eu nunca mais me atrevi a sair à noite, ainda mais naquela região. Essas foram as experiências mais apavorantes que eu tive em toda a minha vida. A noite oculta seres que nem imaginamos que existem. Esses seres são seres de outro mundo, que se espreitam por aí. E, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Obrigada por ouvirem os meus relatos. Boa noite. Olá, eu me chamo Stefane, moro em São Vicente, São Paulo. Eu quero relatar algo, porém que não aconteceu comigo, mas sim
um fato que minha avó sempre me contava. Tudo aconteceu quando ela era bem jovem. Ela relata algo que aconteceu na década de 70. Ela estava morando no interior de Minas Gerais. Nessa época, ela era bem nova, deveria ter os seus 20 e poucos anos. Ela morava ainda com meus bisavós, em um pequeno bairro no interior. Meu bisavô trabalhava na plantação de milho, em uma fazenda próxima de onde eles viviam. Como a fazenda era relativamente perto de onde eles moravam, então o meu bisavô ia e voltava no mesmo dia. Além do mais, ele tinha uma velha caminhonete que usava para ir para o seu trabalho. O bairro que minha avó morava era um bairro pequeno e tranquilo, e naquela época havia poucas casas. Havia mais campo e alguns terrenos baldios. A casa que minha avó morava dava quase de frente para um campo em que havia muitas árvores. Teve um dia que a minha avó e sua mãe saíram para comprar alguns mantimentos e comida em uma quitanda que havia naquela região. Quando elas chegaram lá, o dono da quitanda estava conversando com o senhor. Esse senhor estava dizendo que tinha um bicho estranho que dias atrás estava arranhando as portas e janelas da sua casa, e os vizinhos também haviam escutado a mesma coisa. O senhor disse que desconfiava que poderia ser um lobisomem, pois sempre esses barulhos estranhos aconteciam em época de lua cheia. Bom, a minha avó e sua mãe notaram a conversa que o dono da quitanda estava tendo com aquele outro homem, mas não deram muita bola para aquilo. Passaram-se algumas semanas e uma certa noite, minha avó e os seus pais, depois da janta, foram se preparar para dormir. Começaram a escutar uns uivos ao longe. Meu bisavô achou estranho, pois nunca viu ou soube que havia lobos naquela região em que eles viviam. Aqueles uivos duraram a noite toda, e também era possível ouvir latidos dos cães bem ao longe. Os cães pareciam estarem muito agitados. Minha avó conta que por 2 noites seguidas escutavam a mesma coisa. Até que um certo dia, por volta de umas 9 horas da noite, minha avó estava acordada e não tinha sono. Então, ela ficou na sala, sentada lendo um livro. Meus bisavós já tinham ido para a cama dormir. Ela estava na sala tranquilamente lendo o seu livro até que ela decidiu abrir a janela para ficar olhando o campo que ficava quase ali em frente, pensando na vida e admirando a beleza do lugar. Ela disse que era noite de lua cheia. A lua iluminava bem a rua e as outras casas que ficavam próximas dali. Foi aí que ela viu algo assustador. Perto de onde ela morava, a aproximadamente uns 100 metros, minha avó viu um cachorro muito grande, quase do tamanho de uma pessoa, e estava em 4 patas. Era peludo na parte superior do seu corpo, mas da cintura para baixo quase não tinha pelos. Aquela criatura estava arranhando a porta de uma das casas daquela região. Nessa hora, minha avó rapidamente fechou a janela, apagou a luz e foi para o seu quarto. Ela disse que escutou uivos e parecia que aquela criatura ficou rondando o bairro por uns 30 minutos. Minha avó ficou com muito medo, mas ao mesmo tempo curiosa por não acreditar no que estava vendo. Ela então resolveu ver pela fresta da janela e pôde ver ao longe aquela criatura de novo. Ela disse que, como a lua estava baixando, houve um momento que aquele lobisomem que tinha olhos amarelos cintilantes desapareceu dentro daquele campo e a cachorrada começou a persegui-lo. Ainda era possível escutar os uivos até que cessou por completo. No outro dia, minha avó contou para os seus pais o que tinha visto. Ela se lembrou da conversa que o dono da quitanda estava tendo com aquele senhor e, daquele momento em diante, ela não tinha dúvidas de que o que ela viu era um lobisomem e que aquele senhor não estava mentindo. Nos dias seguintes, outros moradores do bairro afirmaram também ter visto aquela criatura, ou ter escutado um bicho grande rosnando ou arranhando a porta de suas casas. Bem,
Essa é a história que minha avó sempre contava. Não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou relatando. Fica a critério de cada um que está escutando esse relato agora. Obrigado e tenha uma ótima noite. Olá, eu me chamo Rafael, tenho 35 anos, moro em uma cidade no interior do Ceará que eu prefiro não revelar o nome, mas minha cidade não fica muito longe da capital Fortaleza. O que eu vou relatar aconteceu comigo e mais um amigo meu no ano de 2014. Tudo aconteceu quando esse meu amigo veio visitar a minha cidade. Ele me autorizou a enviar esse relato para o canal desde que eu não revelasse o seu nome também, e além do mais, por ele ser norte-americano, seu nome pode ser um pouco complicado de entender para algumas pessoas, então vou chamá-lo de Paulo. Eu nasci em uma família que tínhamos uma boa condição financeira. Meu pai era militar de alta patente, por isso tive a oportunidade de estudar em boas escolas. Frequentemente viajo para Fortaleza para ir às praias e conhecer outros lugares. Em uma dessas viagens para a capital, eu conheci o Paulo. Na época, ele veio pela primeira vez ao Brasil junto com sua ex-namorada. Eles queriam visitar o museu que havia na cidade, mas estavam meio perdidos, e eu, como falo um inglês intermediário, ofereci ajuda para eles e dei as coordenadas de como eles deveriam chegar no lugar. Como eles viram que eu falava o idioma deles, conversamos bastante e percebemos que eu e o Paulo tínhamos uma paixão em comum, que era o motocross. Outra coisa bem interessante era que ele havia servido o exército no Afeganistão 2 anos antes e, como meu pai era militar, trocamos algumas ideias sobre esse assunto. Ficamos muito amigos. O casal norte-americano iria passar 2 semanas de férias no Brasil. Às vezes eles me chamavam para guiar eles em alguns lugares de Fortaleza. Quando eles voltaram para os Estados Unidos, frequentemente falava com o Paulo pela internet. Ele me mostrou algumas fotos da moto que ele usava para fazer trilha. Ele mora na cidade de Denver, no Colorado. Ele também me mostrou algumas fotos na época do seu serviço militar no Afeganistão. Na época, Paulo estava com 24 anos. Passou-se o tempo e no ano de 2014 ele disse que iria visitar o Ceará de novo, porque ele queria fazer motocross comigo. Ele sempre gostou muito de viajar e naquele momento para ele era uma terapia, pois o fato de ele ter servido o exército no Oriente Médio deixou ele traumatizado e ele necessitou de ajuda psiquiátrica por um longo período. O Paulo disse que não estava mais com sua ex-namorada, outro fator que facilitava que ele pudesse vir ao Brasil de novo e que queria se divertir. Eu disse que ele poderia ficar hospedado na minha casa. E ao decorrer dos meses, fomos planejando a estadia dele. No mês de outubro daquele ano, ele já havia comprado as passagens. O plano era o seguinte: quando ele chegasse no aeroporto de Fortaleza, ele iria para a rodoviária e pegaria um ônibus até a minha cidade, pois eu já tinha reservado as passagens de ônibus para ele. No dia de sua chegada, Paulo mandou uma mensagem para mim dizendo que já estava embarcando no ônibus. Sua chegada estava prevista para as 4 horas da tarde. Então, quando deu esse horário, fui na rodoviária buscá-lo no meu Peugeot 206 que eu tinha naquela época. Quando ele chegou, enquanto eu dirigia de volta para casa, estávamos planejando o que iríamos fazer, os lugares que iríamos conhecer e, claro, um lugar em que iríamos fazer motocross. Paulo estava bastante animado. Minha família gostou bastante dele, principalmente meu pai, pelo fato do Paulo contar sua experiência de estar na guerra do Afeganistão. O Paulo falava algumas palavras e frases em português, mas na maioria do tempo eu tinha que traduzir o que ele estava falando e vice-versa. O meu amigo iria ficar uns 15 dias em nossa casa, e como eu estava de férias do meu trabalho, pude levá-lo para conhecer vários lugares.
consegui uma moto de rally emprestada com um amigo meu. Então eu, Paulo e outros 2 amigos fizemos motocross pela área rural da nossa cidade. A gente corria que nem louco fazendo trilha dentro dos matos. Foi muito divertido e o meu amigo disse que cada vez mais ele ficava maravilhado com o nosso país. Eu e o Paulo combinamos de ir em uma festa em uma cidade vizinha em um fim de semana, e esse seria o seu último fim de semana no Brasil. 4 dias depois ele iria voltar para os Estados Unidos. Chegado o determinado fim de semana, iríamos sair de casa umas 9 horas da noite. Percorreríamos uns 30 quilômetros até a outra cidade. Chegando à noite, fomos até a outra cidade. Eu tinha que pegar a BR. Durante o percurso, Paulo disse que o que mais chamou a atenção dele aqui foram as mulheres. E eu disse para ele que na festa que iríamos, mulher bonita tinha a rodo. No meio do caminho, eu parei em um posto de gasolina para abastecer o carro. Enquanto eu abastecia o carro, perguntei ao frentista até que horas o posto de gasolina iria ficar aberto. E o frentista respondeu que o posto ficava aberto 24 horas. O frentista puxou o assunto, conversamos um pouco e nisso ele perguntou para onde eu estava indo. Eu falei para ele que estava me dirigindo a uma festa na cidade vizinha com o meu amigo que é gringo. Quando eu disse isso para aquele frentista, logo ele ficou sério e me aconselhou. Amigo, você toma cuidado, pois o trecho que você vai passar tem umas coisas estranhas acontecendo por lá. Alguns caminhoneiros disseram que escutaram um grito tenebroso e uma criatura estranha andando por aquelas bandas. Eu não dei muita importância, comentei que não acreditava em assombração. O frentista disse para eu não passar muito tarde naquele lugar. Paguei a conta, entrei no carro e fui embora e achei engraçado de ter escutado aquilo. Chegamos na festa, estava rolando um bom forró, havia muita mulher bonita. O Paulo logo ficou bem animado. Pelo fato dele ser gringo, logo ele chamou muita atenção de algumas moças que estavam lá. Passado o tempo e depois de ter tomado algumas cervejas, Paulo já estava bem à vontade. Estava até ficando com uma mulher que o estava ensinando a dançar forró. Estávamos nos divertindo muito, até que decidimos voltar para casa. Mas antes disso, resolvemos lanchar um pouco. Então compramos um hambúrguer, o famoso X-tudo, que é vendido em algumas ruas ou por alguns camelôs. Meu amigo disse que estava com tanta fome que iria comer mais outro hambúrguer. Fiquei impressionado vendo-o comer naquela noite. Parecia que seu estômago era um poço sem fundo. Ele estava com muita fome. Quando começamos a voltar para casa, já era mais de 2 horas da manhã. O Paulo me comentou no carro sobre a moça que ele conheceu e que eles trocaram e-mails e que ele continuaria a se comunicar com ela. Ele disse que foi uma das melhores viagens da vida dele. Eu fiquei feliz que ele tivesse se divertido muito. Porém, algo totalmente fora do comum iria mudar tudo naquela noite. E infelizmente, tanto para mim como para o meu amigo seria algo traumático. Enquanto eu dirigia, Paulo começou a reclamar de dores de barriga. Ele disse que comer aqueles 2 hambúrgueres não caiu muito bem para ele e que ele queria muito usar o banheiro. Eu falei que estávamos quase na metade do caminho, mas ele falou que não iria aguentar mais e precisava muito fazer o número 2. Eu falei para ele tentar segurar, pois no lugar que estávamos passando era escuro, no meio do nada, e poderia ser perigoso. Ele disse que não se importava. Ele falou que, perto do que ele viveu no Oriente Médio, aquilo para ele não era nada. Eu parei o veículo no acostamento. Entreguei alguns folhetos que, por sorte, haviam no meu carro. O Paulo desceu do carro e entrou correndo em uma moita que havia ali perto. Eu desci do carro também e fiquei mexendo no celular. Naquele momento senti um calafrio, pois o silêncio daquela estrada era tenebroso, que foi quebrado somente quando passou um carro por ali e às vezes os barulhos que o Paulo fazia dentro do mato. Fora isso, era um silêncio total. Não se escutava nada, não se escutava nem mesmo os grilos ou algo do tipo. Alguns minutos passaram e me dei conta que meu amigo estava voltando. Ele estava com o rosto vermelho e suado. Eu comecei a zoar com ele pela situação e comecei a rir. Ele respondeu brincando que da próxima vez não iria avisar mais e que sujaria todo o meu carro. Quando estávamos entrando no carro,
escutamos um grito assustador. Eu e o Paulo nos entreolhamos, assustados. Era um grito que não sabíamos se era de um animal ou de um ser humano. Era um grito gutural e sinistro. Paulo perguntou o que era aquilo. Eu falei que eu não sabia. Entramos no veículo. Quando eu liguei o meu Peugeot e acendi os faróis, pude notar que havia a silhueta de uma pessoa. Quando começamos a nos aproximar com o carro, aquele ser começou a entrar no mato, só que olhando diretamente para a gente. Paulo me perguntava o que era aquela coisa, pois percebemos que era algo estranho. Tinha a fisionomia de ser humano, porém, por alguma razão não sabíamos o que era. Quando chegamos mais perto, podemos ver nitidamente aquele ser, e foi uma visão terrível e perturbadora. Era um ser de orelhas grandes, pele meio cinzenta, magro, careca, sem roupa, tinha olhos grandes e totalmente escuros. Deveria ter 1,70 m de altura e sua boca parecia ser rasgada até as orelhas. Comecei a acelerar o carro o mais rápido possível para sair dali. O mais bizarro foi que aquela criatura começou a correr atrás do nosso carro. O Paulo gritava perguntando o que era aquilo. O meu carro estava a uns 150 km por hora e aquele ser infernal nos alcançou e começou a correr bem ao lado direito do veículo e olhando para a gente. Eu não podia acreditar naquilo que eu estava vendo. Meu amigo ficou imóvel e com muito medo. Aqueles olhos escuros eram hipnotizantes. Pensei que aquele monstro iria nos atacar, até que, em determinado momento, ele deixou de nos seguir. Chegamos em casa. Naquela noite eu não consegui dormir, e creio que nem o meu amigo também. Sempre passei naquela estrada e nunca tinha visto nada como aquilo. No dia seguinte, por volta das 1h30 da tarde, eu levantei da cama e fui comer alguma coisa. Alguns minutos depois, o Paulo levantou e comentamos com os meus pais tudo o que vimos na noite anterior. Meu pai disse que muitos caminhoneiros já tinham visto aquela criatura que começavam a persegui-los a uma velocidade impressionante. Só sei que aquele ser que eu vi naquela noite não era algo natural deste mundo. O dia do Paulo voltar para os Estados Unidos havia chegado. Eu tinha que levá-lo na rodoviária. Ele se despediu da minha família, comentamos de novo sobre o que vimos naquela noite e ele falou que foi a pior experiência da vida dele. Nem o terror da guerra no Afeganistão fez ele sentir tanto medo como ver aquele demônio correndo bem ao lado dele, olhando diretamente para a gente, com aquela boca grande que parecia sorrir vendo o nosso medo. Me despedi dele e disse que, apesar de tudo, espero que ele pudesse ter desfrutado, e ele disse que sim, e queria muito retribuir o carinho, e falou que as portas da sua casa estavam abertas para a gente se acaso um dia visitarmos os Estados Unidos. Nos falamos com frequência. Não sei se ele chegou a comentar essa experiência sobrenatural que tivemos com alguém. E esse é o meu relato. Boa noite. Olá, saudações, eu me chamo Roger. Prefiro não mencionar o lugar em que eu vivo, pois eu passei por uma experiência que me causou muito sofrimento e fui vítima de chacotas devido a isso. Tudo por causa de uma noite de terror que eu tive há muitos anos atrás. Hoje eu tenho 52 anos, mas tudo aconteceu em 1995. Eu era bem jovem naquela época. Naquela época, eu estava iniciando a minha carreira como técnico em eletrônica. Devido à minha profissão, eu conheci bastante profissionais nessa área. E um deles foi um grande amigo, o Luciano. Quando eu o conheci,
Luciano já era um profissional experiente em consertar e fazer manutenção em aparelhos eletrônicos. Naquele ano, ele tinha acabado de montar o seu próprio negócio. Ele me chamou para trabalhar com ele, pois a demanda estava boa e muitas pessoas buscavam seus serviços quando tinha algum problema em suas TVs, rádios ou aparelhos de videocassete. Comecei a trabalhar com ele. O combinado é que todo o serviço que eu pegasse, eu ficava com pagamento. O negócio do meu amigo ia de vento em popa. E naquela época, estávamos ganhando bastante dinheiro. Além do mais, nós éramos os únicos técnicos em eletrônica que havia na região. Eu e o Luciano sempre nos demos muito bem, mas ele tinha um hábito muito feio de falar com muita frequência palavrões. Ele falava palavrão por qualquer motivo que fosse e muitas das vezes de forma desnecessária. Naquela época, ele tinha um Corcel branco. Aquele carro sempre foi o seu xodó. Com esse carro, ele ia comprar algumas peças, fazer entregas e buscar a sua namorada, a Michelle, em seu trabalho. Os dois já estavam namorando há uns 5 anos. A Michelle estava iniciando a sua carreira em enfermagem. Eu achava a namorada dele muito chata, pois ela era muito mimada e metida a patricinha. Todos os nossos amigos naquela época também não gostavam muito dela. Só que eles não comentavam na frente do Luciano por educação, pois apesar de tudo, o Luciano sempre foi um cara muito gente boa. Mas muitas vezes, quando queríamos dar um rolê, se possível, evitávamos de chamá-lo porque ele poderia levar a Michelle e ela iria começar a encher o saco reclamando de tudo, da comida, da bebida ou às vezes da música, o que acabava sendo um tanto desagradável. Certo dia, em uma sexta-feira, um dos nossos clientes foi no nosso local de trabalho buscar um aparelho de som que precisava ser consertado, pois havia queimado algum de seus componentes. Quando esse cliente chegou no nosso local de trabalho, deveria ser umas 5:30 da tarde. Eu não me lembro muito bem. Esse cliente gostava muito do Luciano e comentou que iria haver uma festa de aniversário da sua esposa e convidou eu e o Luciano para irmos naquela festa. O Luciano perguntou se ele podia levar sua namorada Michelle, e o nosso cliente disse que sim, que não havia problema. Justo nesse dia, a Michelle estava de folga do seu trabalho. Umas 7:30 da noite, eu fui para a minha casa, tomei meu banho, comi alguma coisa e esperei o Luciano passar na minha casa para irmos para aquele aniversário. Naquela época, eu ainda não tinha carro e ainda estava morando na casa dos meus pais. Quando deu por volta de umas 8 horas da noite, o Luciano passou na minha casa para me buscar. Ele estava junto com a Michelle. Chegamos no aniversário e a festa já estava boa. Havia bastante convidados, gente bonita, muita comida e bebida. Como era uma sexta-feira, não nos preocupamos porque já tínhamos consertado quase todos os aparelhos eletrônicos que tinham em nosso trabalho. Só faltava receber o pagamento, então decidimos que não iríamos trabalhar no sábado, só voltaríamos na segunda-feira. As horas foram passando e estávamos nos divertindo bastante. Creio que por volta da 1 hora da manhã, a festa já estava um pouco fraca. Muitos convidados já tinham ido embora, mas tinha uns convidados comentando que havia uma festa que estava rolando em um outro ponto da cidade. Eles comentaram com a gente e logo a Michelle e o Luciano ficaram animados para ir. Eu queria ir para casa, mas na onda de estar com os amigos, eu topei em ir junto com eles. Além do mais, já não tinha mais ônibus àquela hora da noite. E eu dependia da carona do Luciano, que prometeu me levar de volta para casa quando a festa acabasse. Nos despedimos do nosso cliente e da aniversariante e fomos para essa tal festa. Cada um em seus carros. No total, éramos 10 pessoas. Quando chegamos nessa festa, vimos que havia bastante gente, porém, tínhamos que pagar para entrar. O Luciano, quando viu o preço, ficou meio desanimado e achou melhor não entrar e voltar para casa, pois
A entrada estava muito cara e nesse ponto eu concordei com ele. O resto do pessoal que estava conosco decidiram entrar e somente eu, meu amigo e a sua namorada não entramos na festa. Entramos no carro e começamos a tomar nosso rumo de volta para nossas casas. Nesse momento, a Michelle não deixou de esconder a sua frustração pelo fato do Luciano não querer entrar naquela festa. Começou a chorar e discutir com ele. Enquanto voltávamos, eles iam discutindo e aquela briga de casal foi ficando cada vez mais acalorada. Um detalhe importante a ser mencionado é que, para cortar caminho, decidimos entrar em uma zona rural. Era uma pequena estrada de terra e quase todo o caminho era apenas mato dos dois lados. Não havia luz e tampouco casas naquela região, porém chegaríamos mais rápidos em nossas casas. Eu sinceramente já estava me arrependendo de estar ali, vendo aqueles dois brigando dentro do carro. Eu pensei comigo mesmo que eu estava no lugar errado e na hora errada. Mas eu não imaginava o pânico que seria aquela noite para nós três. A briga do Luciano e a Michelle só foi piorando, até que em um certo momento o Luciano, já com muita raiva, deu um tapa na Michelle. A Michelle revidou e começou a chorar e gritar furiosamente, e em um surto de raiva, ela abriu a porta do carro que estava em movimento e pulou para fora. A Michelle rolou no chão, se levantou, correu e se embrenhou dentro do mato no meio da escuridão. O Luciano parou o carro, descemos e fomos atrás dela. Meu amigo furioso chamava sua namorada, gritava e falava muitos palavrões. A gente chamava Michelle, mas ela não respondia. O Luciano pegou uma lanterna que por sorte estava dentro do carro e começamos a buscá-la. Eu fui para um lado e o Luciano para outra direção. Depois de uns 5 minutos, eu escuto o Luciano me chamando. Ele havia encontrado a Michelle. Quando eu fui ao seu encontro, eu vi que a Michelle estava perto de uma árvore agachada chorando, pedindo que fôssemos embora e que deixássemos ela ali sozinha. Meu amigo comentou que ela estava ficando louca e não podia deixar ela ali sozinha naquele matagal escuro, ainda mais àquela hora da noite. Já deveria ser umas 2:30 da manhã. Novamente eles começaram a brigar. Ele tentava puxá-la para que eles fossem embora, mas ela não queria e até o agrediu algumas vezes. Exclamava que estava tudo acabado entre eles. Nisso, o Luciano exclamou com muita raiva a palavra desgraça. Sem dúvidas, foi a discussão mais desagradável e eu já estava amargamente arrependido de ter ido para aquele aniversário. Mas o que estava ruim iria ficar ainda pior e avançar para um nível tenebroso. Enquanto os dois brigavam, eu percebi uma movimentação dentro do mato. Mesmo estando escuro, percebi que alguém estava se aproximando de onde estávamos, só que vinha bem lento em nossa direção. Nessa hora, eu chamei a atenção dos dois e disse: "Gente, vem vindo alguém aí." O Luciano e Michelle pararam de falar e começaram a prestar atenção e perceberam passos que se aproximavam ali no mato. O Luciano perguntou quem estava ali. Foi a pior besteira que ele fez. A voz que vinha do outro lado respondeu: "Sou eu, Luciano." Nessa hora, o meu amigo e a Michelle ficaram confusos e assustados, pois quem quer que fosse que estivesse ali conhecia o Luciano. O mais estranho é que tinha uma voz meio rouca, ainda mais naquela hora, naquele lugar no meio do nada. Aquela resposta gelou nossas espinhas. Quando aquela suposta pessoa chegou mais perto, o Luciano ligou a lanterna novamente e apontou na direção que vinha aquela pessoa, e podemos ver uma das piores coisas que vimos em nossas vidas. Era um ser com um corpo esquelético, tinha pernas parecidas com a de um gafanhoto, tinha um cabelo liso, longo e escuro. Eu pude reparar que tinha um rosto feminino muito enrugado e olhos totalmente negros, e andava meio que de 4. Era uma visão demoníaca. Quando aquele ser chegou perto da gente, que já estávamos paralisados de medo, aquele ser disse para o Luciano: "Você me chamou, Luciano? Eis-me aqui. O que você deseja de mim?" Nessa hora, nós três saímos correndo disparada.
Enquanto isso, podíamos ouvir uns sorrisos macabros atrás de nós que aquela criatura dava. Quando chegamos no carro, entramos e o Luciano saiu acelerando a toda velocidade. Todos estávamos em pânico e perguntando o que era aquilo. Houve um momento que eu percebi que a Michelle havia desmaiado no banco do passageiro. Nessa hora, o Luciano, depois de já estar bem longe daquele local e quase chegando no perímetro urbano, pediu para eu dirigir. Trocamos de lugar. Colocamos a Michelle no banco de trás. Ele foi atrás acompanhando ela e eu fui dirigindo até que eu cheguei em minha casa. Quando eu cheguei em casa, a Michelle ainda não havia acordado e o Luciano chorava copiosamente. Eu percebi que ele estava em choque. Eu perguntei se ele aguentava chegar em casa e, apesar do susto, ele disse que sim. Ele disse que ainda tinha condições de dirigir e levaria a Michelle para sua casa para que ela dormisse com ele naquela noite. Entrei em minha casa, me despedi deles e fui dormir. Quer dizer, eu tentei dormir, mas não consegui, pois ainda não estava acreditando que aquilo havia acontecido comigo. O fim de semana passou. Na segunda-feira, o meu amigo não foi trabalhar. Eu achei estranho e fui na casa dele. Naquela época, ele morava junto com a sua irmã. Quando eu cheguei, percebi que a sua irmã estava bastante aflita e disse que o Luciano não queria sair da cama. Ele disse para a sua irmã sobre a noite de terror que tivemos. E o pior é que, na noite de domingo para sábado, o Luciano viu de novo a mesma criatura, só que dessa vez dentro do seu quarto. Ela o encarava enquanto ele dormia. Ela parecia se divertir com o seu medo e o pânico. A família do Luciano teve que chamar um padre para benzer a casa. Ele até teve que passar por um tratamento psiquiátrico. E depois de muito tempo, o meu amigo conseguiu retomar a sua vida normal. Ele disse que nunca mais viu aquele demônio depois da reza que o padre fez junto com a sua família. O padre disse que aquilo tudo aconteceu com ele devido ao fato de ele ter uma boca muito suja, por sempre falar muitos palavrões. Após esse ocorrido, o Luciano mudou bastante. Depois de alguns meses, ele se separou da Michelle. Essa experiência me ensinou uma coisa: as palavras têm poder. Por isso, tome muito cuidado com o que você diz, principalmente a falar muitos palavrões o tempo todo. Isso é algo sério e nocivo. Vai muito além de envolver princípios morais e respeito a outras pessoas, mas também envolve o sobrenatural. O pior de tudo é que esse mau hábito pode afetar pessoas que estão ao seu redor. Hoje sou casado, tenho 2 filhos e netos. Bem, hoje não sou mais técnico em eletrônica, eu sou formado em engenharia elétrica. Ainda tenho contato com o Luciano. Hoje também ele é casado, tem filhos e netos. Obrigado por ouvirem a minha história. Boa noite. Caros amigos e amigas do canal, sejam bem-vindos. Hoje vou relatar o caso que aconteceu na Argentina, envolvendo a lenda da Chorona no ano de 2020, quando recém iniciou-se a quarentena devido ao coronavírus. Antes, deixe o seu like, não deixe de se inscrever, ative o sino de notificações e compartilhe esse vídeo para que o nosso canal cresça. Assim, você nos ajuda a trazer sempre novos conteúdos. A lenda da Chorona originou-se no México na era colonial e é muito difundida na América Latina. Basicamente, trata-se de uma mulher
que jogou seus próprios filhos em um rio e, consequentemente, eles morreram afogados. Após isso, essa mulher, com grande arrependimento e tormento, tirou a sua própria vida, e a sua condenação foi que sua alma iria ficar vagando em busca dos seus filhos, aos gritos e choros muito altos. Recentemente, um homem afirma que viu essa mulher de perto. Esse homem se chama Fábio Montanha, um pedreiro de 50 anos que vive em um povoado de uma cidade chamada San José del Rincón, na província de Santa Fé, situada no nordeste da Argentina. Ele conta que certa noite, por volta das 2 horas da manhã, Fábio recebeu a ligação de um de seus tios, que estava pedindo a sua ajuda, pois estava com um problema pessoal. No começo, Fábio não quis ir, pois era a primeira semana que se iniciou a quarentena devido à pandemia do Covid. O seu tio insistiu, então ele resolveu ir. Ele entrou em sua caminhonete, foi até a casa do seu tio. Porém, o Sr. Fábio estava com medo de que aquela hora da noite poderia ser pego em uma blitz policial, sendo que, se ele não tivesse uma autorização legal para circular àquela hora da noite, ele iria perder o seu carro e responder criminalmente por não respeitar a quarentena. Ele resolveu tomar um caminho alternativo, pouco movimentado, com bastante mato ao lado, que ele calculava ter menos chance de encontrar algum controle policial. O Fábio chegou na casa do seu tio, ajudou ele e, após algum tempo, por volta das 2h30 da manhã, ele tomou o caminho de volta para casa na sua caminhonete pelo mesmo caminho que veio. Nesse caminho havia um cemitério que, por sinal, era o único que havia naquela cidade. Fábio passou por ali, mas quando ele passou por uma grande plantação de eucalipto, ele começou a escutar um choro misturado com um grito. Ele começou também a ver uma mulher que estava a alguns metros à frente do seu carro. O mais curioso, ele relata, é que quando os faróis do seu carro iluminaram aquela mulher, o Fábio podia ver através dela, como se ela fosse transparente, como se o seu corpo não fosse tangível. Nessa hora, aquele senhor começou a ficar com medo. Ele descreve aquela mulher como alta, magra, cabelos longos e negros, vestida totalmente de branco, e não era possível ver o seu rosto e nem os seus pés. Aquele homem teve que fazer uma curva à sua direita e precisou diminuir a marcha do seu carro, pois era uma curva fechada. Então ele começou a escutar os gritos à sua esquerda. Ele disse que os gritos eram tão altos que ele precisou tirar as mãos do volante e tapar os seus ouvidos. Fábio relata que sua caminhonete fazia muito barulho por ser antiga, mas ele disse que aqueles prantos abafaram o som do seu carro por serem ensurdecedores. Ele ainda pensou em descer do veículo para ver mais de perto aquele ser, pois ele sabia que se tratava da Chorona. Porém, ele lembrou dos ensinamentos da sua avó para não perturbá-la, até por uma questão de respeito à sua sina. Poucos metros dali, Fábio avistou a sua casa e a sua esposa na porta, que o aguardava, já preocupada. Ele colocou o carro na garagem. Sua esposa disse que também escutou os choros, e ainda da casa dele era possível escutá-los até que cessaram por completo. O Sr. Fábio Montanha foi até mesmo entrevistado por uma emissora de TV argentina, e é possível encontrar essa entrevista no YouTube. Algumas semanas antes, ele relata que vizinhos também estavam escutando esses choros e esses gritos, porém não sabia de onde vinham. Eles calculavam que poderia estar vindo do cemitério
ou da plantação de eucalipto. Algumas pessoas disseram que não passa de uma brincadeira, uma pegadinha que alguém estava fazendo, ou até mesmo uma maneira de cometer assaltos quando essas pessoas param para oferecer ajuda. Mas e você? O que você acha desse caso? Você já ouviu falar sobre a lenda da Chorona antes? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Comente o que você acha desse caso. Se inscreva e deixe o seu like. Até a próxima. Olá, quero compartilhar uma experiência com vocês que eu tive há muitos anos atrás. Eu me chamo Billy, moro atualmente no Rio de Janeiro. O fato ocorreu especificamente no ano de 1995, em uma cidade chamada Rio das Ostras. É uma cidade muito bonita, rodeada de belas praias, sempre foi um lugar que atrai muitos turistas. Eu tinha um tio que morava naquela cidade e que, quando eu era criança, sempre tive o costume de ir para lá, visitá-lo e passar o dia. Eu adorava visitá-lo, ainda mais que era uma região praiana, então sempre tínhamos lugares para visitar e nos divertir. Naquele ano, quando eu estava na casa dos meus pais, era época de férias escolares, e eu pedi para os meus pais me deixarem passar alguns dias na casa do meu tio e eles concordaram. Eu fiquei bem animado. Arrumei todas as minhas coisas para ir para lá. À tarde, o meu pai me levou para a casa do meu tio, que aqui vou chamá-lo de Charles. Eu iria passar uma temporada com ele e sua esposa. Devido a eu sempre visitá-lo, eu fiz algumas amizades por lá. E um desses amigos foi um garoto que tinha quase a mesma idade que eu, e aqui vou chamá-lo de Jean. Quando eu cheguei na casa do tio Charles, o Jean estava por lá. Como era noite, não havia nada para comer. O problema foi que meu pai me levou um pouco tarde para lá. Eu estava brincando com o Jean e quando deu 11 horas, a gente estava com vontade de comer um lanche. Não nos importávamos com a hora, pois era férias escolares. Àquela hora da noite já não havia mais supermercados abertos e tampouco alguma quitanda. Havia uma padaria que ficava aberta 24 horas e meu tio e sua esposa disseram que poderíamos comer pão com ovo para o nosso lanche e no dia seguinte iríamos ao supermercado comprar mais coisas. Eu disse que para mim não haveria problema. Tio Charles pediu que eu e o Jean fôssemos até essa padaria comprar pão e nós aceitamos. Ele pediu que fôssemos comprar pão, pois aquela região, naquela época, era tranquila e não tinha os perigos de hoje em dia. Tio Charles mal sabia. Mas aquela foi a pior besteira que ele fez e ele mal sabia que aquela noite estava nos expondo a um grave perigo. O Jean morava na rua do meu tio, então ele foi à sua casa, pegou uma bicicleta e eu peguei uma bicicleta que tinha na casa do tio Charles. A padaria que tínhamos que ir ficava um pouco longe e era de 10 a 15 minutos de bicicleta para chegarmos lá. Naquela época as ruas eram de barro e havia árvores dos dois lados. Fomos até a padaria e compramos pão, e na volta a gente nem imaginava o que nos aguardava. Enquanto pedalávamos de volta para casa, a corrente da bicicleta do Jean caiu. Ele teve que parar para consertá-la. O ponto em que paramos não havia luz elétrica, estava escuro, mas a lua estava cheia e iluminava bem o local onde estávamos. Eu fiquei esperando o Jean recolocar a corrente da sua bicicleta para seguirmos viagem. Enquanto isso, eu reparei que dentro do mato havia bastante morcegos e eles estavam voando muito baixo. De repente, eu pude perceber um bicho muito grande que saiu do mato e estava atravessando de um lado para o outro da rua. Eu ainda não tinha me dado conta do que era. Nisso, eu tive a brilhante ideia de dizer para o Jean: "Ei, Jean, que bicho é aquele?" Na hora em que eu disse isso, aquele grande animal escutou, parou no meio da rua e ficou nos observando.
Quando ele parou, ele estava em 4 patas, tinha o focinho bem longo e veio se aproximando lentamente em nossa direção. Seus olhos brilhavam devido ao brilho da lua, e o medo tomou conta de nós, pois começamos a perceber que aquele bicho era muito estranho. Não esperamos aquele animal chegar mais perto de nós e começamos a correr desesperados. Eu na minha bicicleta e o Jean empurrando a sua. Eu olhava para trás e percebi que aquele ser vinha na nossa direção. Nessa hora, o medo foi tanto que eu vi o meu amigo fazer algo que até hoje eu não consigo acreditar. O Jean passou por mim correndo, carregando a sua bicicleta. Muita gente acha engraçado ou pensa que é uma baita mentira, mas só quem já ficou cara a cara com um lobisomem sabe do que eu estou falando. O medo dessa besta nos leva a fazer coisas que jamais imaginaríamos e encontrar forças aonde pensamos que não tinha, e tudo isso com um único propósito: sobreviver. Conseguimos chegar em casa. O Jean estava quase desmaiando devido ao extremo esforço físico que fez. Contamos para o meu tio e sua esposa o que vimos. Tio Charles disse que aquilo que nós vimos era um lobisomem, e que na região haviam alguns relatos de gente que já tinha visto essa criatura. Ele disse que o caso mais recente foi com um de seus amigos que estava voltando para casa de moto. O seu amigo viu aquele lobisomem e ele começou a persegui-lo até sua casa. Meu tio disse que havia se esquecido de nos avisar. Nessa hora eu fiquei muito bravo com ele, pois ele deveria ter nos avisado antes, pois isso poderia custar as nossas vidas. O Jean voltou para sua casa e eu fui dormir, mas ainda ficava com aquela imagem horrenda na minha mente, e eu a tenho até hoje comigo. No dia seguinte, tio Charles me levou até a casa do seu amigo e eu pude ver as marcas de arranhões profundos que haviam na porta da sua casa. Parecia que foram feitas por um animal muito grande. O seu amigo não tinha dúvidas que aquilo era um lobisomem e que tivemos muita sorte daquele bicho não nos atacar. Para finalizar, quero deixar claro que não quero convencer ninguém a acreditar que lobisomens existem. Isso é algo que você deve tirar suas próprias conclusões. Mas aviso que, se um dia você se deparar com esse demônio, você com certeza estará disposto a fazer de tudo para sobreviver, como eu e meu amigo fizemos. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.